Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso evento online. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa manhã. Antes de começar, eu queria agradecer a toda a equipe que produziu esse evento com muito carinho, tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos de segurança. Então, todos aqui fomos testados hoje e é um prazer, a gente vai fazer um evento muito bacana. Meu nome é Tavani, eu lidero a área de Ubra para empresas na América Latina e para falar sobre esse tema tão importante, sobre os novos formatos no mercado de trabalho, eu tenho comigo aqui duas convidadas super especiais. Sofia Esteves, fundadora e presidente do Conselho da Companhia de Talentos. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, um prazer estar aqui. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. E Tami Arnaud, líder de recursos humanos na Uber do Brasil. Bem-vindas. Obrigada, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sem máscara, tá parecendo um mundo pós-Covid já. Bom, pessoal, como vai funcionar o nosso evento? Nós teremos 3 blocos principais falando sobre tendências, cultura e política de benefícios para as empresas. E a gente vai ter, ao longo desses blocos, perguntas. Então, mandem através do chat as perguntas, as dúvidas de vocês que a gente vai responder ao longo do evento. A gente também tem uma enquete. Então, se quiserem participar, responderem, vai ser um prazer contar com a participação de vocês. E para começar, Sofia, eu queria falar um pouquinho sobre tendências. Você compartilhou aí conosco uma pesquisa recente que vocês fizeram em relação à utilização do home office em mais de 88% das empresas, e você tem estado muito próxima aí das empresas nessas questões das novas formas de trabalho. O que vem pela frente? Olha, Tavani, muitas empresas estão testando, né? Que modelo é esse? Ninguém tem uma resposta definitiva, né? Porque ninguém também sabe o que vai acontecer daqui para frente. Agora, né, Tami, você deve sentir isso, cada dia que você abre o jornal tem uma notícia diferente. Então, as empresas estão tendo que praticar muita flexibilidade, versatilidade para lidar com aquele momento. Então, muitas empresas sim têm dito que preferem ou estão se preparando para um trabalho híbrido, mas como isso vai acontecer? Até porque muitas empresas, todo o setor industrial, varejo e outros setores, não dá para fechar as lojas ou não dá para estar na fábrica. Então, como lidar com isso? Entre os escritórios corporativos e as suas operações espalhadas pelo mundo inteiro, né? Então, eu acho que as empresas estão buscando já criarem muito benchmark, entendendo o que outras empresas estão fazendo, para que possa criar a sua política ligada ao seu setor de negócio, à sua estratégia e testar. Tami, você que é do RH, o que você tem visto aí, o que vem pela frente como tendência? Acho que a nossa Sofia aqui, ela ilustrou muito bem alguns desses pontos, porque uma tendência que a gente observa é, primeiro, o trabalho remoto veio para ficar. Antigamente era regra você ter todo mundo no escritório, algumas empresas já praticavam uma política mais flexível. Hoje você tem um trabalho híbrido como regra, mas sim uma grande quantidade de pessoas que vão começar efetivamente a trabalhar de forma remota. Então isso causa uma certa disrupção na maneira como você organiza os seus processos de recursos humanos, né? Como é que você faz para acomodar então pessoas que não vão estar mais no escritório? Isso pode gerar vieses, por exemplo, que você vai ter que trabalhar junto com a liderança, com os times. Um outro ponto é o próprio escritório, que até então era um espaço que a gente usava para de fato produzir trabalho. Hoje, o design dele vai ser muito mais conduzido para a interação. Então, a gente estava conversando mais cedo, né, Sofia? Você falou dos momentos com o time, que a gente perdeu, né? Toda essa interação que gerava tanta coisa bacana, tantos insights legais de trabalho. Os espaços agora eles vão servir para isso, para esses momentos cognitivos, né? De juntar time, fomentar a cultura, criar times, né? Todas essas atividades de interação. É para isso que a gente usa escritório. Então, as pessoas vão trabalhar parte do tempo de casa e vão usar os escritórios para esses fins. Isso também a gente vê uma tendência em como desenhar processo, né? Quando você pensa em desenho de processo, com parte das suas pessoas remota, parte das suas pessoas no escritório, tudo isso tem um impacto na forma de desenvolver, na forma de avaliar. Até mesmo quando você pensa em remuneração e benefícios, aí você tem que olhar direitinho, porque aquela história de que vai ter um pacote para todo mundo não funciona mais. Hoje você tem pessoas
em início de carreira, moram sozinhas, com necessidades muito diferentes daqueles que a gente denomina dentro da Uber como cuidadores, né? Pessoas que têm filhos em casa, que têm responsabilidade em cuidar de pais idosos. Então, como é que você faz para realmente atender as necessidades desses públicos tão distintos, que vão estar, inclusive, em espaços distintos, né? Então, a gente está partindo muito para olhar esses temas. A Tami falou uma coisa que lá, por exemplo, dando um case da Companhia de Talentos, o nosso escritório ele vai permanecer, mas todo o design vai virar um centro de convivência, onde as pessoas, os times vão se encontrar, né? A gente está estabelecendo aí se vai ser a cada 10 ou 15 dias, todos os dias vão se encontrar de uma forma diferente, mas para ter interação, e toda reunião no final vai ter um momento de socialização, né? Então, isso é importante para não perder aquele contato que a gente fazia no cafezinho, né? Total. Que as empresas também estão buscando formas de fazer isto, né? Lá, nesse tempo todo no Beta e na Companhia de Talentos, a gente fez gincana online, a gente fez um monte de ações de troca de histórias de vida e tudo mais para essa aproximação. Principalmente, né, você está vivendo a mesma coisa também. Hoje a gente tem pessoas, né? Quantas pessoas não entraram nas empresas durante a pandemia? Você nem conhece pessoalmente a empresa, então as pessoas. Então isso faz outra coisa. A gente contratou pessoas em vários estados diferentes. Como é que vai fazer agora nesse modelo híbrido, né? Então tem um monte de respostas para a gente buscar. Esse ponto que você levantou das pessoas que já começaram a trabalhar durante a pandemia, né? Como é que você faz então para que essas pessoas de fato experimentem a cultura de uma organização, né? É aí que entra a questão do processo de onboarding, que ele tem que ser muito mais apurado, tem que ser muito mais eficiente, né? As ferramentas que você vai usar, como é que você vai se fazer presente na vida de um funcionário, né? De um colaborador que está em outro estado, né? Hoje a gente vê aí no LinkedIn mesmo várias pessoas postando swag que elas recebem no primeiro dia de trabalho, que eu acho super bacana, a gente faz isso, muitas outras empresas fazem. E aí você falando aí da questão de como você está planejando essa volta na Companhia de Talentos, lembrei também que uma tendência é o próprio papel da organização, ele passa a ser muito mais relevante na promoção da saúde mental, no bem-estar geral dos colaboradores, porque aquela linha que já era muito tênue, né, que separava trabalho de vida pessoal, hoje ela praticamente não existe mais, porque a gente trabalha dentro de casa, trabalhamos mais de um ano dentro de casa, muitos de nós. Então, como é que você faz para garantir que, de fato, você vai ter todas essas políticas, os benefícios, todas as suas práticas enquanto organização refletindo essa nova realidade, né? Mudou a necessidade das pessoas, Total. né? Desde do Vale Refeição para o Vale Alimentação, para gastar no supermercado, para ter todos os equipamentos necessários dentro de casa para poder realizar um bom trabalho, tecnologia para isso, é assim, né? E no início da pandemia, apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Sumiu todas as informações, os indicadores, o nosso dashboard, né, de tomada de decisão. E aí a gente passou a trabalhar por sensibilidade, né? Colocando à tona muito mais o indivíduo, a liderança, né? Teve que lidar com a vulnerabilidade, com a sua própria vulnerabilidade, com não tinha resposta para nada. Não tinha resposta para nada. Então você tem, né, uma coisa que a gente sempre falava, né, do líder não ser mais aquele super-herói que tem respostas para tudo, o líder passou a ser, né, um herói que podia dizer não sei, que não tem todos os superpoderes e que sim, os colaboradores tomarem decisões junto, né? Isso foi muito legal. Isso a gente quebrou, né? A coisa do comando. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe, não sei se você concorda, Tami, foi a era do comando-controle, né? Onde o líder esperava o time estar lá para ficar em cima, ver se realmente a desconfiança, se realmente estava trabalhando, que isso veio lá do militarismo, da igreja. Hoje teve que confiar. E eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas deram conta de mostrar, cultura, às vezes até mais produtivo, né? Total. E na nossa cultura mesmo, assim, pensando no Brasil, muitas empresas tinham receio, né, em colocar o trabalho remoto, trabalho home office. Algumas não, já praticavam. Mas agora todo mundo viu que, de fato, as pessoas sim trabalham e podem produzir muito quando elas estão remotas. O problema é, às vezes, elas fazem tanto trabalho que acabam tendo um burnout.
Aí já entra outra questão que a gente estava falando, desse papel tão relevante que as empresas vão ter agora no bem-estar dos seus colaboradores, né? A gente vem falando muito nesse momento aqui que as empresas começam a redesenhar essa nova forma de trabalho, né? As cidades reabrindo, maior flexibilização. O que os colaboradores estão esperando das empresas nesse momento? Olha, primeiro ponto, a gente até fez uma enquete aqui que eu trouxe para trocar com vocês, para contar. Eu fiz no meu LinkedIn com 2.254 pessoas respondentes. A gente perguntou assim: quais os principais sentimentos que vocês estão tendo em relação à volta ao trabalho? Olha que interessante, 24% falou medo e receio, 18% ansiedade, 24% insegurança e 34% alegria e entusiasmo, né? Aquelas pessoas que estão loucas para voltar, que são aquelas pessoas que mais sociabilizam, né? E aí, né, quando eu contei isso para a Tami, ela até falou, 2/3 estão vivendo sentimentos mais duros, mais pesados, que levam uma falta de estabilidade emocional que afeta também saúde mental, né? A gente vai voltar, eu sei que a gente tem um bloco também para falar sobre isso, não vamos antecipar, né? Vamos pegar aqui uma pergunta? Vamos. Boa. A gente só manda pergunta bacana, legal, fácil para a gente poder responder, senão a gente também vai dizer não que não sei. Tem resposta, né? Não tem nada de saber de tudo aqui. Não sei. Não, legal. A gente tem aqui uma pergunta da Mônica, falando sobre como resolver o desafio dos funcionários contratados para trabalhar de outros estados. Acho que tem funcionários contratados para trabalhar de outros estados, também tem colaboradores, que a gente sabe que durante esse período todo mudou de cidade, mudou seu estilo de vida. Como resolver esse desafio aí na questão de atração, retenção e engajamento? Quer começar também? Boa, posso começar assim. Eu acho que, primeiro de tudo, né? Como resolver o problema? Acho que dá para a gente fazer um framing diferente dessa questão. Não vamos olhar como problema, porque essa vai ser a realidade. A gente vai querer talentos que não necessariamente vão estar na nossa geografia. Então, acho que a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né? A questão de onboarding, a questão de integração dessas pessoas sempre foi relevante, agora se torna ainda mais, porque eles não vão ter essa interação próxima, não vão experimentar a cultura ao vivo. Então, como é que você desenha esse onboarding, né? Você tem que ter mais cuidado para desenhar experiências, para desenhar contatos com pessoas chaves na organização, com quem essa outra pessoa, né, esse novo colaborador, colaboradora vai interagir. Então, por exemplo, você manda algum swag, a parte de ergonomia que você falou, que a gente estava conversando sobre isso, né? A questão de como é que se garante que a pessoa tem um espaço apropriado para trabalhar em casa. Então, talvez seja importante empresas terem políticas de ergonomia, então você tem um espaço para o seu colaborador, colaboradora, dentro da casa deles, adequado para eles trabalharem, uma cadeira, uma internet que é adequada para as conexões, computador, etc. Então, tudo isso, antes a gente não se preocupava que o escritório tinha. Agora a gente precisa carregar as experiências que a gente oferecia no escritório, de alguma maneira transportá-las para onde estão esses colaboradores. E, de novo, isso passa não só pela questão do espaço de trabalho, né, garantir ergonomia, garantir as conexões através de onboarding, de integração, mas até mesmo benefício, né? Se você tinha a sua alimentação lá no escritório, como é que você passa a oferecer isso para os seus funcionários remotamente, né? Seja por vale alimentação, vale refeição, ou até mesmo um voucher, né, que a gente faz na Uber, a gente usa a nossa plataforma para se alimentar também. Então, são alternativas que as empresas precisam começar a explorar para realmente viver essa realidade. Ela veio para ficar. A gente vai ter pessoas remotas agora. E tem também o ponto, né? Por exemplo, quando a gente começou, a gente contratou muita gente de outros estados. Eu tenho colaboradores que estão fora do país, trabalhando fora do país, que resolveram mudar, porque o marido, antes, né, a questão era assim, o marido que fosse expatriado, ou a esposa que fosse expatriada, ou resolvesse fazer um MBA fora, você perdia aquele talento da tua empresa. Agora não. Agora, com esses modelos, você consegue flexibilizar da pessoa estar. E os outros modelos de trabalho também, né? A gente deixou de ter, imagino que vocês também, só os CLTs, para ter pessoas por projetos, para ter outros vínculos, né? Que graças a Deus a nossa CLT atualizou algumas coisas, ainda não todas que a gente gostaria, mas, por exemplo, todo mundo tem curiosidade, né? A Sofia é alta ou é baixa?
a Sofia, né, como é que é, né, aquela curiosidade, onde a Sofia está sentada nesse momento, né? E aí a gente fez realmente momentos de interação com as pessoas, de tirar dúvida. Né? Então a gente fazia quiz no momento todo o time junto. Ah, a Tami, o que você gosta de fazer? Que esporte você tem? Ou fica de pé para a gente ver, você é alta ou você é baixa? Você tem filhos? Qual é a tua rotina? Então a gente troca muito para poder, independente do lugar que você esteja, as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor, saber tua história de vida, saber teus hobbies ou saber coisas de você que você gostaria de contar e que você contaria na hora do cafezinho. Né? E no onboarding, né, eu acho que principalmente o que você falou também sobre como é que a gente traz a cultura, a estratégia da nossa empresa desde o onboarding para que a pessoa se sinta incluída. Né? Totalmente. Porque a grande questão hoje é inclusão. A gente fala tanto de inclusão para a questão de diversidade, mas não é só diversidade. É inclusão de uma forma muito mais profunda. E aí a gente vai falar de respeito, a gente vai falar de modelos de aprendizagem, quando a gente fala de treinamento, a gente vai falar de uma série de pontos que são muito diferentes quando você estava todo mundo lá junto, o treinamento todo presencial, a política de benefícios igual para todo mundo. A gente, por exemplo, deu um valor para as pessoas, porque tinha pessoas que tinham uma cadeira boa para trabalhar já com a ergonomia. Tinha pessoas que tinham internet banda larga. Então, em vez de estabelecer igual para todo mundo, o que a gente fez foi dar um valor, todo mundo se adequou de acordo com a sua necessidade. Muita gente mudou de casa para uma casa onde pudesse ter um escritório, adequando para os filhos, né, que todo mundo tinha, a questão que você falou dos cuidadores, né, eu tenho pais de 91 anos, eu tive que me dedicar mais a eles, até porque eles realmente não podiam sair de casa. Então, essas questões, desde o onboard até a experiência do colaborador e a relação entre as pessoas é muito importante. Isso mesmo, eu concordo plenamente. E aí, Tavani, só para fechar aí um ponto que a Mônica trouxe, né? Como é que você faz para lidar com essas pessoas que estão remotas, né? Que vai ser nossa realidade. Pensando do ponto de vista de recursos humanos, também é importante ver o impacto que isso vai ter nos nossos processos. Aí eu estou pensando aqui na avaliação de desempenho, por exemplo, estou pensando aqui em como times, que parte vão estar presenciais, parte vão estar remotos, eles vão interagir, e os potenciais vieses, né, que podem aparecer nessa história. Então, como é que você prepara uma liderança para garantir que você vai estar avaliando as pessoas de maneira adequada? Que você, por exemplo, eu estou pensando naquele ditado, né, quem não é visto não é lembrado. Que aqueles que não estão no escritório não necessariamente vão ser preteridos na hora da gente fazer a distribuição dos projetos de mais relevância, os projetos que vão trazer mais visibilidade, né? Que a gente continue olhando para as pessoas, vendo o que elas têm para produzir e passando os projetos de acordo com o merecimento, não porque um está local e o outro está remoto. Então, tudo isso a gente não tem resposta, porque a gente nunca viveu, está todo mundo embarcando nessa jornada juntos. Então, a gente vai entender como as coisas funcionam, mas tem que ter esse cuidado. E aí, quando eu penso nesse cuidado, como é que você ensina a liderança a fazer isso? Porque a gente vai cobrar, né? Se tem viés, a gente fala, olha, não pode ter viés, mas como é que você cobra sem dar a ferramenta para que a pessoa, inclusive, perceba que tem isso? Aí entra muito a parte de indicadores, né? Análise de dados. Eu fico pensando, eu preciso falar para um gestor, uma gestora, por exemplo, quantos por cento do seu time remoto você promoveu recentemente? O percentual de pessoas que tem nessa organização, né? Quantos por cento desses que estão remotos são mulheres? Porque as pesquisas apontam que a grande maioria das pessoas que gostariam de ficar 100% remotos são mulheres. Provavelmente porque elas querem conciliar as atividades de cuidadoras com a carreira. A gente também vê em pesquisas que mais de 50% das pessoas que trabalham presencial versus remotos são promovidas mais rápido. Então, aí você pode ter uma questão de diversidade e inclusão muito importante que a gente precisa preventivamente endereçar. A outra questão é, as pessoas que costumam estar próximas, elas captam a cultura mais rápida, a não ser que você tenha o cuidado redobrado de garantir que essas experiências que eu comentei de onboarding, de integração, a própria cultura mesmo, ela possa de alguma forma ser experimentada remotamente. Então, é crucial que as empresas tomem o tempo e façam os investimentos adequados para que essa cultura, para que a experiência, a estratégia seja de fato transportada da melhor maneira possível, né? Guardadas as devidas proporções, mas o máximo que a gente puder,
para quem está remoto e que esses momentos de integração dos times, eles possam acontecer periodicamente, mas que eles aconteçam, que a gente possa trazer essas pessoas que estão remotas eventualmente para que possam conhecer os times, interagir com eles para criar esses vínculos também. Eu queria pegar um pouco esse gancho super importante aí na cultura. Acho que Tami trouxe aí esse aspecto da cultura, de pessoas que estão aí interagindo online e também presencialmente. Sofia, você trouxe o ponto da conexão, como vocês criaram lá na Companhia de Talentos ações para conectarem as pessoas no mundo online. A gente sabe que a cultura é uma questão super importante para atrair, reter e engajar os talentos. E as empresas têm hoje um fator adicional, né, que é a cultura, como criar, fortalecer a cultura através da tela também, através daquilo que, né, de todo o engajamento online. O que você vê como recomendação, Sofia, em relação a isso, as boas práticas? E estou aqui acompanhando, tem já bastante pergunta aqui também, aproveitando sobre comunicação. Pergunta importante, tá, Vani? A primeira coisa eu acho o seguinte, de a gente ter consciência que distanciamento físico não significa falta de proximidade, né? Você tem hoje, e aí o papel, né, que a Tami falou, da liderança, é fundamental, né? A proximidade, ela se dá, e também a disseminação da cultura, ela se dá, assim, nunca, né? Antes, o presidente, eles falava com seus líderes direto, que esses líderes falavam com os seus liderados, o presidente falava com seus liderados direto, que falavam, e aí vinha essa cascata, né? Quantas e quantas vezes agora a gente teve o presidente falando com 100% da organização, ou pelo menos deveria ter feito isso. Os seus líderes conseguindo, né, falar com toda a sua cadeia de liderados. Então, isso é muito mais fácil de você transmitir a estratégia, porque a estratégia também a gente sabe que às vezes entre a estratégia real e o que chega lá na ponta, vem ou com os viés, ou às vezes sem querer distorcido por uma falta de entendimento e tudo mais. Agora, essa proximidade lá do chão operacional, das pessoas que estão lá na ponta com o cliente em vendas, tal, ele possa ouvir a estratégia da alta liderança. Isso é importante, isso traz clareza. Agora, o papel da comunicação é fundamental. Você falou, Tami, da questão dos viéses inconscientes, né? E isso não é só da liderança, é também das pessoas. Essa insegurança que não vai ser visto é um viés inconsciente, é um pouco de perfil comportamental. Como é que eu consigo trabalhar esses pontos, né, nas pessoas dizendo, olha, você pode ser você mesmo. Você deve. Ontem eu estava liderando um painel que eu amei com o vice-presidente de marketing Brasil da Ambev, e ele falou uma coisa fundamental, né? Se você não respeitar as diferenças, se você não puder gerar um ambiente de confiança para que as pessoas tenham coragem, por exemplo, ele falou, eu adoro ser desafiado. Eu adoro que o time traga uma ideia, que às vezes ele contou do reality show que eles fizeram, que foi um enorme sucesso, que ele não queria fazer. E o time falou, não, né? E foi um enorme sucesso e ele reconheceu isso. Então, este papel de tirar as fantasias que as pessoas têm e poder, né, poder interagir. Agora, o líder, ele tem que dar o espaço para a interação. Falando da comunicação e do cuidado no servir os seus colaboradores, né? Às vezes a gente entra no automático de falar, e aí, tudo bem? Olha, a pauta de hoje vai ser, não dá nem tempo das pessoas dizerem se está tudo bem ou não está tudo bem. Ou perceber que a Sofia, que é super falante, está mais quieta. Está mais quietinha. Ou o contrário, a pessoa está super acelerada, que você percebe que a pessoa nem respirando direito está. Qual é o cuidado que eu tenho de, no final da reunião, fazer uma ligação para essa pessoa, dizendo, você está precisando de alguma coisa? Né? Isso é tão importante. E, ao mesmo tempo, o líder também tem, né? Porque o líder cuida dos cuidados. Né? Se alguém faz uma reunião e a gente nota que tem alguma coisa estranha, você quer tomar um café? Então, é o café, né? O café virtual. É o café virtual, né? E eu acho que tem também a questão de a gente poder trabalhar
o espaço para as pessoas falarem. É fundamental, a gente hoje constrói isso junto. Esse é um grande desafio, né, Sofia? Um grande Já desafio. Era difícil quando estava todo mundo no escritório. Agora, de fato, se torna mais complexo, né, para as pessoas remotas. Se a gente entrar no automático, né? E aí é aquilo, né? O líder tem esse peso nas costas de cuidar dos seus liderados, mas quem cuida dele? Quem cuida dele? É muito solitário. Então, o líder, hoje, a vulnerabilidade, falando de comunicação, eu não posso esperar que o meu liderado chegue para falar, né, o meu time chegue para falar, por exemplo, que está vivendo um momento de ansiedade, de estresse por algum momento, seja familiar ou seja mesmo do projeto que está cuidando, se ele, como líder, fica na postura de que comigo não acontece, né? Então, a questão da comunicação voltada a essa proximidade e essa vulnerabilidade de dizer não sei, vamos buscar essas respostas juntos, e o colaborador também poder dizer, putz, chefe, isso eu não sei, né? Eu vou lá e volto para você, mas... Eu adorei esse ponto que você falou do líder, da líder, que eles não têm todas as respostas, mas quem está olhando para eles, né? Porque eu lembro que no ano passado, especialmente na Uber, a gente se preocupou demais com os nossos, a gente chama de líderes de pessoas, né? A gente criou uma comunidade só para eles, né? Com o intuito de que eles tivessem um espaço de segurança psicológica para trocarem entre eles. A gente promoveu alguns eventos para cuidar desse grupo especificamente, para que assim eles pudessem cuidar dos seus grupos. Justamente porque um dia eu fiquei pensando, gente, mas todo mundo fala, não, porque o líder tem que fazer isso, o líder tem que fazer aquilo e tem que cuidar do time. E quem está olhando para essas pessoas que olham para as outras pessoas, né? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo sofrendo o impacto da pandemia. E aí outra coisa que eu fico pensando aqui, Sofia, e aí, Tavânia, a gente discute muito sobre isso na Uber também, essa comunicação, né? Tipo, ninguém sabe exatamente como funciona a etiqueta do trabalho remoto. A gente está começando a aprender, eu chamo de etiqueta do trabalho remoto, porque assim, a gente está realmente respeitando o horário de trabalho das pessoas? Eu estou mandando e-mail para alguém, talvez cedo demais ou muito tarde, quando já acabou aquele expediente, normalmente acabaria. Quando eu marco reunião, eu respeito o horário de almoço das pessoas, e aí se você é uma empresa global ou mesmo regional, eu estou marcando reunião no horário para mim que é conveniente, mas é almoço para o meu colega que está no México, ou mesmo alguém que está, sei lá, em outra geografia, em outro fuso horário. E outra coisa, nessas reuniões que eu estou marcando, eu realmente devo marcar? Merece realmente que eu marque reunião? Todo o assunto que eu quero abordar via Zoom? Com todo mundo? Todo mundo que eu estou chamando deveria de fato estar lá? Então, eu acho que um princípio de educação, né, de boas maneiras mesmo, que a gente às vezes perde de mão, assim, é respeito ao tempo das pessoas. Sabe, a gente está trabalhando remotamente ou num modelo híbrido, não tem mais o tempo que se gasta para se deslocar, mas não significa necessariamente que todo mundo vai poder usar aquele tempo para fazer mais reunião. E cadê o momento em que você reflete a respeito do seu trabalho, produz conteúdo? Está todo mundo o dia inteiro em reunião de Zoom. E aí, inclusive, tem aquelas empresas, a própria Uber é assim, que tem uma cultura de deixar a câmera sempre aberta. Poxa, mas tem dias que eu não estou legal, assim, não estou afim de abrir minha câmera. Então, tem que normalizar fazer reunião de Zoom fechado, sabe? De câmera fechada. Não é todo dia que as pessoas estão 100% bem. E quando a gente ia para o escritório também funcionava assim. Tinha dias que você estava mais caladinha, tem dias que você está mais falante. Então, eu acho que a gente perde um pouco de mão a questão do respeito ao espaço do outro, né, do tempo do outro, quando a gente está remoto, porque as linhas elas estão completamente apagadas ali. A gente precisa lembrar disso e tem que ser prática organizacional mesmo. A gente tem que lembrar desses princípios na hora de desenhar as nossas políticas, né, as nossas boas práticas. E combinados, né? Eu acho que combinados porque cada time tem um modus operandi diferente. Cada time tem um modus operandi. Então, como é que o líder faz esses combinados do horário do almoço, do espaço? Eu, por exemplo, né? A gente depois vai falar sobre isso, mas eu tive um burnout há 4 anos atrás que eu perdi totalmente a memória recente. E ela, né? Às vezes me falha ainda, né? Aí o que acontece? Eu combino com o time. E a gente usa muito Teams e usa muito WhatsApp, que não tem aquilo, deixa no rascunho e depois você manda no dia seguinte. E eu, se não às vezes colocar na hora lá, eu vou esquecer, né? E depois eu vou ficar muito brava comigo mesmo. E eu combino isso com o time, olha,
eu vou mandar, mas você não me responda. Eu não quero que você me responda. Se me responder, eu vou falar o que você está fazendo aí. Eu não tenho essa expectativa, né? Para não ter... E isso vira da mesma forma que as pessoas também podem mandar para mim em qualquer momento, né? E outra coisa também que você falou é assim, o trabalho antes era das 9 às 5, das 9 às 6, das 8 às 5 e tal. Aquele momento que a mãe tem que sair para fazer supermercado, tem que fazer alguma coisa no meio do expediente, né? Como é que eu uso, né? Tem gente que é super matutina, eu sou super matutina. A minha sócia é super noturna. Então, se combina isso, eu falo, olha, gente, tal momento eu vou ter que levar meus pais ao médico, eu vou ter que fazer tal coisa. Isso não significa que eu não vou poder trabalhar e produzir da melhor forma, porque eu vou produzir no meu melhor momento, né? Isso faz muita diferença. Eu queria aproveitar esse gancho, porque tem uma pergunta aqui da Juliana. Como preparar os gestores para liderar esses times híbridos? Porque eu acho que a gente falou bastante no acolhimento do gestor, mas como prepará-los aí no dia a dia? Tami contou algumas boas práticas aí também. Como apoiá-los de forma contínua, principalmente nesse novo modelo híbrido? Vai lá, Tami, quero te ouvir. Pergunta aí, de um milhão, né? E também quero ouvir você, Tavani, porque você contou, você é uma líder da América Latina. Né? Como é que você está fazendo, Tavani? Eu tenho os combinados, então depois das 6 horas da tarde é o horário que meus filhos já sabem que eu estarei livre para eles. Então, 6 horas eu paro, é o meu combinado. Mas isso não impede eles entrarem de vez em quando na reunião, né? Não, o gato já entraram, da todo mundo conhece, já entraram na reunião, já participaram aí de fóruns, enfim, já me deram aí os desafios que todo mundo tem enfrentado. Mas 6 horas é um combinado que eu tenho, que eu preciso parar esse tempinho para eles. Depois, né, como você comentou, veio uma ideia, às vezes se eu lembro de alguma coisa, para não perder, eu respondo, mas sem nenhuma expectativa. E aí a gente tem alguns combinados também durante o dia. Uma coisa que a gente colocou no nosso time, na nossa reunião de liderança semanal, muitas vezes a gente sabe que a gente vai de uma reunião para outra, né, no modelo nem virtual. Tempo de fazer xixi. Nossa, muito verdade isso. Em alguns momentos a gente faz uma pausa de 5 minutos, utiliza aí algum aplicativo para meditação, é opcional, todo mundo de câmera desligada, mas aí a pessoa fica ou para fazer um bio break ou para realmente ter aqueles 5 minutinhos para respirar. Isso é uma coisa que a gente tem adotado aí algumas vezes. Você está falando do gestor, né? Antes você não pegava teu prato de comida e levava para a sala de reunião, né? Quantas e quantas reuniões eu faço comendo banana, eu faço almoçando mesmo e brinco com as pessoas. Ó, gente, tô comendo uma panqueca super legal aqui, gente. A Tavani e eu direto faço reunião com ela tomando café. Tomando café. Eu brinco para as pessoas, levanta um pouquinho, você tá de calça, você tá de short, você tá de pijama, né? Quer dizer, essa etiqueta, ela tá mais, e ela precisa ser mais aberta para pessoas. Que é aquela vulnerabilidade que você estava comentando, né? Ninguém é herói aqui que tem todas as respostas e está perfeito o tempo todo, né? Então, tipo, eu faço reunião com roupa de ginástica, porque às vezes eu só consigo encaixar o meu horário de ginástica entre reuniões de manhã. Então eu entro com roupa de ginástica mesmo, tem sem estar maquiada, cabelo amarrado. Nossa, maquiagem faz... Hoje eu tô usando, faz muito tempo que eu não tenho maquiagem. Eu também. Mas tem coisas que você tem que ter jogo de cintura para lidar, porque acontece inesperado, né? Um dia eu tava fazendo uma reunião, inclusive, com um cliente super importante e tal. Daqui a pouco, gente, minha mãe, né, que eu contei de 91 anos... vem com um pratinho de fruta para mim. Ai, que fofa. Me trazer um pratinho de fruta, eu não tive dúvida. Eu trouxe minha mãe aqui para pertinho de mim e falei, gente, vocês vão conhecer a responsável por mim, né? Olha que delícia, com 60 anos de idade eu recebendo um pratinho de fruta. Privilégio. Como é que você lida com essa situação? E o líder tem que estar preparado para isso, né? Você perguntou dos gestores. Como ele pode viver essa situação e entender que o seu time também vive essa situação. E isso aproxima as pessoas. Sim. A gente conheceu, a gente entrou na casa das pessoas, né?
Como a gente tira as fantasias, puxa, às vezes eu tenho um quadro lá do rock pesado, né, que a gente nem sabia que o cara era roqueiro. Né? Como o gestor pode se sensibilizar? Acho que a palavra sensibilização é super importante. Muito. E aí a Juliana, bom, essa pergunta realmente, a gente não tem resposta fechada para ela, Juliana, porque está todo mundo tentando entender como proceder em relação a isso, mas eu diria que tem alguns pontos importantes que a gente tem que lembrar. O primeiro a gente até já falou aqui, né? Os times vão estar, alguns presenciais, outros remotos. Como é que você garante que as suas políticas vão eliminar, ou pelo menos mitigar o máximo possível, o potencial surgimento desses vieses inconscientes, seja na hora de avaliar, seja na hora de reconhecer, seja na hora de contratar, inclusive, né? Aquele gestor, gestora que talvez prefira alguém presencial versus o remoto. A gente continua buscando os melhores talentos, independentemente de onde eles estão. Aí você tem que pensar também na questão de onboarding e de integração. Hoje, os líderes, de fato, eles vão ter que se preocupar mais com a questão de conectar as pessoas que estão chegando com as pessoas chaves com que elas vão interagir. Então, quem está remoto não tem o benefício de ver os rostinhos, de entender o estilo, todos esses social cues, né, que a gente fala, todas essas dicas sociais, cabe aos líderes passar para essas pessoas, olha, o estilo dessa pessoa é mais ou menos assim. Quando a gente está no escritório, a gente fala, você vai conhecer fulana realmente ela é mais assim, comunicativa, mais fechada, para você chegar nela mais rápido, você tem que ser mais assertiva. Dá essas dicas, acho que vai ser importante. E o outro ponto que a gente falou aqui mais cedo, que é bacana lembrar também, é na parte de como lidar com benefícios, né? Como é que você faz com que as experiências que a gente dava no escritório a gente possa passar a oferecer remotamente para essas pessoas. E por último, mas não menos importante, dados. Porque a gente só consegue mudar o comportamento das pessoas quando a gente tem ali, especialmente da liderança, a gente só muda comportamento quando a gente tem as evidências de que algo precisa ser mudado. Então, aí que entra a importância de você ter bons indicadores. Então, do time, o tempo médio dessas pessoas, quantos estão remotos, quantos não estão, mulheres, elas estão sendo promovidas mais rápido ou não, tem alguma correlação entre estar remoto e ganhar mais projetos relevantes ou não, ser promovido ou não, tudo isso a gente vai ter que observar muito mais de perto. E como recursos humanos, a gente então precisa dar para essa liderança as ferramentas para que eles possam aprender. Não adianta a gente cobrar uma mudança de comportamento radical, como consequência de algo que a gente ainda está vivendo, inclusive, que é essa pandemia, sem se sensibilizar e ser empático com essa liderança. A gente está cobrando empatia e flexibilidade da liderança e a gente precisa, como organização, começar por nós mesmos, né? Dando a eles as ferramentas que eles precisam para fazer essa mudança de paradigma também. Nesse momento, a questão do autoconhecimento é muito fundamental. Eu queria entrar um pouquinho a gente comentou, a Sofia comentou aí comigo antes e mencionou também aqui sobre seu burnout. E esse é um tema que tem aparecido muito, né? Saúde mental. Como que a gente lida, quais as recomendações, o que vocês podem compartilhar para as empresas apoiarem, mas também prevenirem essas questões? Quer começar? Acho que a gente até já falou um pouco aqui, né, Sofia, sobre isso. Saúde mental é uma questão muito complexa, então eu acho que o approach tem que ser mais holístico mesmo, porque eu vejo muito, até nos meus colegas, né, a gente fala muito a respeito do tipo de recurso que você oferece enquanto empresa. Então você tem, por exemplo, reforço à prática de terapia, você pode, por exemplo, ter um canal 24/7 para ajudar as pessoas que estão passando por algum momento difícil, você pode ter um aplicativo de meditação, enfim, você tem vários recursos. Mas o que eu observei, especialmente nesse último ano, é que as pessoas sequer vão usar esses recursos se você não tiver primeiro uma cultura de acolhimento e de empatia. Perfeito. E aí a gente falou muito aqui, né? Tipo, eu estou respeitando o horário de trabalho das pessoas, ou eu estou acessando as pessoas de maneira inadequada. Em finais de semana, etc., você falou do acordo que você fez com o seu time, e eu fiz um muito parecido com o meu. Mas eu cometi um gafe com uma pessoa que trabalha comigo. Eu mandei para ela um assunto e eu falei... eu estou mandando aqui para você pelo WhatsApp, mas não é para você fazer agora. O problema é que eu já vi e agora eu vou ficar ansiosa. Olha só. Aí eu falei, putz, desculpa, eu agora vou me policiar. Como eu sei que você tende a ficar ansiosa, eu não vou mandar. Eu vou dar um jeito de anotar eu mesma, porque eu sou como você. Puxa, se eu não, digamos, desovar aquilo foge da minha cabeça e eu esqueço. Então, é esse cuidado de construir essa cultura de empatia e de acolhimento, né?
Por exemplo, e aí eu deixo uma chamada aqui para os meus colegas de recursos humanos, né? Dá uma olhadinha no percentual de pessoas que estão com férias vencidas nas suas organizações. Porque a gente tem muitas pessoas reclamando que estão super cansadas. De fato, muitas empresas, infelizmente, tiveram que fazer reestruturação, o que significa que você tem trabalho aí acumulado, tem gente desenvolvendo mais funções do que estava acostumada. E aí você tem essa sobrecarga de trabalho. Tem aqueles que são os cuidadores, né, que estão em casa com seus filhos, que têm a responsabilidade em relação ao cuidado com os pais. Isso aí é uma sobrecarga ainda maior. Então, essas pessoas, elas têm tempo para descansar? Aliás, assim, elas estão tirando esse tempo para descansar ou elas estão com medo do trabalho que, porventura, pode se acumular, né? E aí tem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, dentro da Uber, a gente tem mundialmente dias nos quais a gente não faz reunião de Zoom. Então, não tem nenhum tipo de interação virtual. Eu estou lá produzindo, eu no meu cantinho, cada um de nós nos seus cantos. Os times também têm seus acordos. A gente também começou a fazer acordos para respeitar o horário de trabalho. Então, o meu a gente trabalha muito com fusos diferentes. Então, tem México que está atrás da gente, São Francisco que está 4 horas atrás. Então, para mim, 10 às 7 da noite é um horário bem razoável. E aí as pessoas já sabem que comigo, para a reunião, tem que ser naquele horário. E eu comecei a declinar mesmo o convite de reunião. Então, ter essa empatia de respeitar mesmo o horário das pessoas. De novo, a etiqueta de você saber respeitar o tempo das pessoas, o espaço das pessoas. Acho que começa muito por aí. Isso tá super ligado na questão emocional que a gente vive hoje, né? Até o nome saúde mental assusta um pouco as pessoas, né? Porque as pessoas... É novo? É novo e as pessoas... Eu não sei se é novo, mas antes a gente nem tinha acesso ao que as pessoas acontecia. Lembra que você falou que as pessoas te perguntavam que como que você contou a respeito do seu burnout? Nossa, foi muito interessante, né? Porque eu dei várias matérias, né? A primeira foi para a revista Exame. O que eu recebi de ligação dizendo, tanto que legal que você se abriu para contar, porque eu também estou vivendo por isso. Nossa, você, Sofia. E as pessoas ligam saúde mental, que eu acho que é uma pena, a depressão. A pessoa que teve um burnout estava deprimida. Eu estava, fazem 4 anos e um pouquinho, eu estava no melhor momento da minha carreira. Feliz, realizada, minha família num momento super bacana, só que eu extrapolei a capacidade do meu cérebro de processar a informação. Então, eu entrava de sala e saía de sala, né, sem ter tempo para nada, sem perceber. Eu almoçava com pessoas trabalhando, seja do time, seja de cliente, e eu não percebi isso. E a forma, né, você pediu para eu contar, a forma para mim foi muito traumática de como eu percebi o burnout. Porque numa sexta-feira eu estava no escritório e uma das minhas sócias me manda um WhatsApp dizendo: Sô, posso te entregar aquele relatório em vez de na segunda, na quarta? Aí eu falei: mas que relatório? Ela falou: aquele que você pediu na reunião de liderança dessa semana. Eu respondi: que reunião? Não lembrava. Aí ela pegou nada. e veio na minha mesa, porque eu sempre tive uma memória cavalar, assim, todo mundo elogiava a minha memória. Aí ela veio na minha mesa e falou: você tá brincando comigo, né, Rina? Eu falei: não, eu não me lembro. Ela falou: você pediu KPI disso, informação disso e tal. E eu assim, sentada, ela de pé, olhando pra cara dela. Ela falou: você não lembra? Eu falei: ela está cansada, vai descansar. Final de semana, descansa. Bom, aquele final de semana eu realmente estava super cansada, dormi quase sábado inteiro. Na terça-feira seguinte, a minha outra sócia me encontra no corredor e diz assim: o Martin de tal empresa adorou a reunião, que é um outro projeto tal. Eu falei: o Martin não é vice-presidente de uma empresa de tal? Ela falou: não, Sofia, o outro Martin, o outro argentino tal. Eu falei: não, a reunião que a gente fez há 2 semanas atrás com ele do projeto. Eu falei: eu não conheço esse cara. Ele falou: claro que você conhece, Sofia. Eu falei: não, você está me confundindo, eu não estava nessa reunião. Ele falou: Sofia, perdeu a memória ela fez recente. assim, ó, ela fez assim: vou fazer você lembrar. Quando você fechou a porta de vidro para ele ir embora, você virou para mim e disse assim: nossa, que argentino boa pinta. Aí eu falei: olha, comentário típico meu, mas não fui eu. Né? Ela fez, colocou a foto dele no celular e disse: aqui. Eu olhei e falei: nunca vi esse cara. Aí ela parou, eu olhei para ela e comecei a chorar.
Liguei para o meu marido, liguei para o médico, imediatamente ele falou, vai agora para o hospital, porque a ressonância, já estou pedindo, porque você pode estar com tumor na área da memória. Nossa, gente, você imagina? Eu fiquei transtornada. Caramba. E até entender que não era um tumor, e entender lá que os neurotransmissores da vivência e da memória, eu tive que fazer fisioterapia cerebral. Eu fiquei 50 dias na minha casa de campo, eu não podia ler, eu não podia ver celular, eu não podia ver televisão, eu não podia processar informação, ter estímulo. Para uma pessoa elétrica como eu, nossa, foi muito duro. Aí comecei a fazer mindfulness para poder entender, por exemplo, na minha agenda, porque foi um grande aprendizado para mim. A gente pegava a minha agenda e dizia assim, por que você está fazendo essa reunião? Ah, porque ninguém podia fazer essa reunião por você. E aí ele foi me fazendo discriminar o que era prioritário para a empresa, o que era uma coisa de muito prazer para mim, então aquele projeto, aquela coisa era importante para mim, e o que eu fazia por vaidade. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Né? O que eu fazia, que eu entrava tanto no modus operandi que eu não percebia, que eu fazia coisa que realmente eu não precisava fazer. Então, isso foi muito difícil. Aí, primeira coisa, né? Reuni a equipe inteira para não ter fantasia até o que está acontecendo com a Sofia e assumir que 50 dias, né? Eu chorei com a equipe, com todo mundo, falei, gente, estou vivendo isso, eu vou precisar me afastar, preciso do apoio de vocês, né? E aí foi lindo, porque todo mundo deu 120%, 150% para me apoiar. Os clientes, né, foram super próximos me dando solidariedade, mas muitas pessoas falam assim, nossa, como você teve coragem de contar sobre isso? Eu falei, gente, se eu não contar, como é? Parece que é vergonhoso você dizer, né? Depois que você contou, você notou, por exemplo, que outras pessoas na sua organização se sentiram mais à vontade para falar dos problemas delas? Mas muito. Inclusive 3 pessoas no ano passado, porque a gente ficou, né? 6 meses, consultoria de recursos humanos, né? Começou dia 17 de março o lockdown, 100% dos trabalhos foram suspensos. Eu tinha 200 pessoas sem trabalho. Sem trabalho, é muito duro. E aí, sim, né? Qual era a tendência natural? Manda a gente embora. A gente reuniu todo mundo, trouxe para as pessoas, falei, olha, vai ser um momento muito difícil que a gente vai passar, a gente vai ter que achar alternativas, soluções, a gente recebeu uma enxurrada, nós não propusemos os 30% de redução de salário que o governo deu. Nossos times falaram, reduzam o salário, reduzam esse benefício que agora não é importante, eu não preciso de ônibus fretado, né? Mas foi uma solidariedade, a gente conseguiu não mandar pessoas embora. Todo mundo colaborou. Nós não fizemos um acordo de, por exemplo, devolver aquele dinheiro para as pessoas, né? Só que aí, no segundo semestre, todos os projetos vieram ao mesmo tempo. Vocês imaginam que eu estava com prejuízo cavalar, uma hora para outra. Os projetos vieram? Os projetos vieram em quantidade que a gente não deu conta, né? E a gente conseguiu fechar com lucratividade, inclusive, naquele ano. Você imagina entregar 1 ano e 6 meses, né? Eu mandei 3 pessoas para o psiquiatra. Eu mesma cuidei das pessoas, e eram pessoas de todos os níveis da organização. Então, essa proximidade, esse respeito, esse cuidado, afastar a pessoa, fazer com que ela possa falar sobre aquilo. E era aquilo que a gente estava falando. Nos pequenos detalhes a gente percebeu que a pessoa não estava. Mas você só soube que elas estavam passando por um problema porque você criou fazendo a sua própria colocação, né, de que você mesma estava passando por um problema. Você criou esse ambiente de confiança para elas falarem isso. Isso que é importante, né? Não é que não existe valor em ter todas essas ferramentas. Óbvio que é importante. Muitas empresas já têm aí as ferramentas seja o hotline para as pessoas ligarem 24/7, os planos de saúde que têm os serviços de terapia, os aplicativos, né, com meditação. Mas não adianta nada a gente ter tudo isso se não tiver também essa cultura de acolhimento, né? Senão as pessoas têm medo, elas literalmente têm medo. Porque esse negócio de saúde mental é novo e não é, porque eu acho que tem muito estigma de que se eu me demonstro vulnerável, alguém vai tirar proveito dessa situação.
Eu não vou a ser gente promovido, precisa, eu vou ser o primeiro da lista na hora de ser mandado A gente precisa embora. tirar esse estigma, e é um trabalho estigma. realmente de desconstrução de uma mentalidade que está muito inserida na nossa cultura. E de outro momento também tem uma questão que a gente também fez uma pergunta na Carreira dos Sonhos, né, que é uma pesquisa anual que a gente faz, e foram 98 mil profissionais que responderam. A gente perguntou quais são os pontos que mais impactam a sua saúde mental, emocional e tal. E 3 coisas chamaram muito atenção e foram respostas dos jovens até a alta liderança. E também as mulheres colocando isso muito mais acirrado, porque eu acho que a mulher ela tem uma coisa de poder falar mais sobre isso, ela está acostumada a falar mais sobre isso. As pessoas falaram, primeiro, ambientes tóxicos de trabalho estão me fazendo mal. Aquele ambiente de alta pressão, aquele ambiente corrido. O segundo foi a questão de volume de trabalho, né? Que também, voltando para a liderança, não percebe, dá muito mais trabalho que é possível a pessoa fazer, e a pessoa às vezes não se sente à vontade de falar, chefe, peraí, qual é a prioridade? Eu não consigo dar conta de tudo isso. E a terceira, a falta de clareza da organização, da estratégia, da cultura, do que é importante, prioritário. Então, essas coisas são super importantes, cuidar. A saúde mental também, né? Eu não acredito que venha só de um ponto. As pessoas jogam muito a culpa na empresa, mas nunca vem sozinho, né? A gente tem que se cuidar. É o teu momento de pessoal com a tua família, outras coisas estão acontecendo. Cada um respondeu de forma muito distinta a própria questão da pandemia, né? Da pandemia. Mas vamos Muito obrigada por compartilhar a sua experiência pessoal sobre esse tema. A gente sabe que é um tema super importante, tem muita gente olhando com muito, sofrendo, mas olhando também com muito cuidado. Então, obrigada por compartilhar, Sofia. Eu vou passar aqui para o último bloco que a gente tem. Se vocês não responderam a enquete está rodando aí para a gente. Vocês comentaram muito sobre tudo que foi feito no início, desde o início da pandemia, né? A gente viu, conversando com diversas empresas, essas empresas utilizarem, por exemplo, Uber Eats para alimentarem seus funcionários. Muitas empresas de setores que não puderam ficar 100% remoto, indústria, saúde, a gente comentou sobre isso, utilizando a Uber para deslocarem os seus funcionários. Eu utilizei muito. E agora a gente vê também, dentro dessa gama de benefícios, as empresas que estão voltando, que estão desenhando suas estratégias de modelo híbrido, por exemplo, considerando como benefícios também, seja para o funcionário, seja para o colaborador, que ele precisa engajar no final do ano, de uma forma virtual, seja para os colaboradores que querem deslocar. Nesse momento de montar uma política de benefícios, qual a consideração, o que vocês acham aí de relevante para compartilhar com a nossa audiência? Vou começar aqui, Sofia. Eu acho que, bom, conversamos bastante até sobre isso, né? Que flexibilização aqui é a palavra, flexibilidade. E eu gosto sempre de lembrar de um princípio que é benefício, ele só é benefício de fato se ele for percebido como tal pelo meu público-alvo. Então não adianta eu oferecer nada que as pessoas não estão usando ou que elas não enxergam valor agregado aí. Então, respeitado esse princípio, eu diria que hoje, para a gente atender essas necessidades tão distintas, a gente precisa ter algo mais flexível. Então, se você tem uma política que foca, se possível, em montantes que as pessoas podem então usar para os fins que são mais adequados para elas, acho que faz bastante sentido. E a gente até falou aqui das políticas de ergonomia, né? Que ao invés de dar uma cadeira, uma mesa, etc., a gente dá um montante e a pessoa se responsabiliza a montar esse home office dela, né, de maneira adequada, para que ela possa trabalhar então remotamente de maneira adequada. Na Uber, por exemplo, eu como colaboradora, posso dar um exemplo pessoal. A gente já tinha um benefício, né, antes mesmo da pandemia, que a gente dava para todos os nossos colaboradores um número determinado de créditos que você usa na plataforma da maneira que você quiser. Então, eu posso usar seja para serviços de mobilidade, seja para delivery com Uber Eats. Então, eu, Tami, decido, de acordo com as minhas necessidades, como eu vou alocar esses recursos. Eles estão lá, já foram predeterminados, é um valor que a empresa já decidiu, já passou para mim, mas eu escolho como usar. Então, eu acho que é muito esse princípio, né? Como é que você consegue dar para as pessoas mais poder de flexibilidade, né? Mais poder de escolha. Se você não pode dar um montante, então pelo menos que dê opções.
Porque aí você está falando de uma força de trabalho na qual você tem uma pessoa jovem que mora sozinha versus uma pessoa que já está num momento diferente de carreira, seja um cuidador, enfim, as necessidades são distintas. Então não adianta a gente ter um benefício com aquele approach, né, que tem aquele ditado one size fits all, né, um tamanho para todo mundo. Não funciona mais, especialmente agora que tem essa camada extra de complexidade que é parte das minhas pessoas remotas, parte das minhas pessoas presenciais. Então, eu partiria desse princípio. Tamir, você me contou uma coisa que eu achei sensacional e que eu vou chamar atenção para isso, porque olha uma oportunidade das pessoas colaborarem com as suas empresas, né? Você me falou, você pode até contar mais, que essa era uma coisa que vocês tinham lá na Uber e que vocês puderam olhar essa experiência e virar isso em um produto que hoje está acessível a qualquer empresa, né? Que você pode usar a plataforma do Uber para poder dar isso. Quantas e quantas pessoas não venderam seus carros? O trânsito, de alguma maneira, pelo menos aqui em São Paulo, melhorou demais, né? Por enquanto. E aí você poder criar esses vouchers e poder dar para os seus colaboradores para ele poder decidir, eu vou comprar um carro ou eu vou continuar me deslocando com essa verba que eu tenho? Como é que eu vou usar? E remotamente também, a gente não sabe, né? Como é que você calcula quantos vale transportes você vai dar? Não, vale transporte é obrigatório por lei, mas você tem formas de fazer isso. Mas como é que você vai planejar se a pessoa vai todo dia ou não vai todo dia? Como é que eu uso essa verba de uma maneira, né? E aí, às vezes, precisa fazer acordo sindical, tem outras formas. Como é que eu posso usar isso a favor do meu colaborador? E virar um produto, a tua empresa, né? Qual é o negócio da tua empresa? Será que tem alguma coisa que vocês fazem internamente que pode virar um produto para o mercado? Eu achei isso espetacular. Porque pensando aqui que a gente estava falando, né, da questão de benefício que é percebido como tal. Tem empresa que dá carro e hoje em dia muita gente não quer mais ter carro, que acha que de fato assim, é um problema, porque tem estacionamento, tem manutenção, etc. E mesmo quando a empresa cuida de manutenção, tudo tem um estacionamento. Às vezes você mora num prédio que não tem estacionamento ou numa região que não tem estacionamento na rua. Então acaba que é um benefício que dá problema. Ou você é uma pessoa que está remota e a sua empresa ela oferece alimentação no escritório, mas você está remoto. Então, como que faz? Então, assim, é por isso que eu falo, tem que ter essa flexibilidade de levar a experiência o máximo possível para as pessoas e dar a elas poder de escolha. Aí sim você consegue engajar mais. Vou pegar aqui, acho que a nossa última pergunta da Carolina, que acho que vai muito de encontro ao que a gente tem falado. Como balancear o pacote de benefícios, concessões para quem está 100% remoto, em outras geografias, por exemplo, e os que estão no escritório, estão híbridos, pacotes diferentes, devem ser equivalentes, como funciona? Acho que a gente falou um pouquinho disso, mas é uma pergunta da Carolina para compartilhar aí com vocês. Esse é um caminho. Vou responder rapidinho, que o nosso tempo agora está curto e a gente quer respeitar o tempo de vocês, mas, gente, pulso. Tira o pulso, pergunta, faz enquete, faz pesquisa, entende as necessidades dos teus diversos públicos para criar isso, né? Os pacotes, né? Como é que eu crio políticas? O que eles percebem como benefício, né? O que eles precisam de fato, né? E aí você cria pacotes diferentes para necessidades diferentes, né? Eu acho isso fundamental. As pessoas estão lá, elas podem colaborar. Não partam do pressuposto que RH, né? O nosso papel, a maior parte das pessoas que estão nos assistindo são de RH, não partam do pressuposto que a gente sabe o que o nosso colaborador precisa. A gente peca, eu vejo muitos gestores de pessoas pecando nisso. Não, eles querem, não, porque eles são jovens, todo jovem não quer mais ter carro. Não, tem jovem que quer ter carro, né? Então, essa pesquisa não dá para assumir. E essa questão geográfica é importante também a gente manter em mente, né? Tipo, uma coisa que funciona muito bem no Sudeste, talvez não funcione no Nordeste ou Norte. Então, tem que ter esse cuidado de entender como funcionam os benefícios nessas outras regiões. É uma política que não é mais localizada. Com certeza. Nossa, super obrigada. Quero aqui compartilhar o resultado da nossa enquete. Obrigada a todos que responderam. 57%
das empresas. Então a gente fez uma pergunta, uma pergunta sobre formato híbrido, sobre formato 100% remoto ou 100% presencial, e as empresas que ainda estão avaliando. 57% das empresas optaram pelo formato híbrido, 15% ainda estão avaliando, 14% totalmente presencial e 12% estão no home office. Então, acho que foi aqui. Está aparecendo aqui. Obrigada a todos vocês que responderam. Eu quero agradecer muito Sofia, Tami, por estarem aqui conosco nessa manhã. Agradecer também a todo o pessoal que participou, que entrou, que respondeu, e quem mandou as perguntas também. Olha, aprendi muito aqui com vocês duas. Obrigada pelo convite. A você. Obrigada, Tavani. Obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo. E use o Uber Eats. O Uber todo, né? Todos os pacotes do Uber. A gente vai pedir um café agora, né? O café vai cair bem. Vem pelo Uber Eats? Vem pelo Uber Eats. Vem pelo Uber Muito Eats. obrigada, Tavani. Um prazer também aqui estar com você, Sofia. Obrigada, pessoal de casa, pelas perguntas. E obrigada aqui a toda a nossa equipe também. Até mais, pessoal.